Fala, povo! Tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta trazendo para vocês mais um videozinho aqui no canal, dessa vez para conversarmos sobre tudo que chegou aqui para mim no mês de maio, tá, galera? Olha, temos aí 20 livros mais ou menos, temos aqui como sempre thrillers, né? Thrillers policiais, thrillers de mistério, thrillers de aventura, thrillers de espionagem, temos aqui também ficções históricas, temos clássicos, temos fantasia, só não teve nenhuma ficção científica esse mês, hein? Que pena! Mas vamos ver tudo isso após a abertura. Galera, como sempre, já curta, comenta e compartilha, me segue aqui e no Instagram, @bibliotecabruta. Siga também os canais parceiros, tá aí, link na descrição. O Reives Lorenzoni, o Rodrigão M2 e o Wendro lá do Arsenal Books. O Reives, ó, acabou de lançar o último livro da trilogia de fantasia dele, O Jogo do Rei. Vão conferir, link aí na descrição. Também aí na descrição você vai encontrar os links para os livros que eu mostrar nesse vídeo e o link geral da Amazon. Comprando pelo link você ajuda o canal, vamos em busca de um editor. Além disso, tem também link para o nosso grupo de WhatsApp, hein, galera? A partir de julho, somente quem for membro vai poder entrar no grupo do WhatsApp. E estando no grupo do WhatsApp, você pode participar de nossas leituras coletivas. Encerramos agora, no dia 10 de junho, a leitura coletiva de Crônicas de Âmbar e iniciamos no dia 20 de junho até o dia 31 de julho a leitura coletiva dessa ficção histórica marítima africana Aves de Rapina, do Wilbur Smith. Então, entrem lá se quiser participar. Quer conhecer quais são as outras leituras coletivas que vai rolar aqui no canal? Confere aí! Então, galera, tá avisado o link aí, vamos pro vídeo. Bom, galera, vamos começar com as fantasias. Eu trago para vocês um Conan, só que não é um Conan escrito pelo Robert Howard, olha aí, é um romance escrito pelo Rodolfo Martínez, espanhol, publicação da editora Avec. Estou falando de A Canção de Belit, volume 1, tá? São 2 volumes. Não entendi porque a editora Avec decidiu lançar isso daqui em 2 volumes. Tem uma diagramação horrorosa, não sei se vocês vão enxergar aí, tem apenas 160 páginas mais ou menos, o segundo tomo é um pouquinho maior só, se eu não me engano, poderiam ter lançado um livro só de 400 páginas, colocado uma diagramação um pouquinho maior, mas enfim, tá aqui, temos um romance escrito por outros autores no universo do Robert Howard. Aqui, para quem conhece um pouquinho de Conan, conhece a Belit, né? Belit aqui é uma das paixões fulminantes do Conan, né? Ela é uma pirata. Tem um conto específico sobre o Conan e a Belit, que é a rainha da Costa Negra. O Conan se vê envolto ali em toda uma disputa com um navio pirata. Ele acaba sendo dominado por esse navio pirata, né? Mas antes disso ele derruba um monte desses piratas, descobre quem que é a capitã, que é a Belit, os dois começam a ter um romance e eles passam um grande tempo nesse romance. Só que quem já leu o conto sabe que em determinado momento o conto ele dá um salto no tempo e de repente a gente já vê o encerramento do relacionamento dos dois e a Belit ela toma umas decisões ali no fim desse conto, tá? Aí vem o Rodolfo Martínez, então ele vai tentar dizer pra gente o que aconteceu nesses anos entre os dois personagens e também tentar dar um pouquinho mais de fundamentação para as atitudes da Belit ao fim daquele conto, tá? Então esse daqui é o primeiro volume só, o segundo volume, a capa tá aí, e assim que eu fizer uma leitura eu trago para vocês o que eu achei. É uma obra bem elogiada, tá? Então aqui eu tô bem curioso porque nossa, galera, o que tem de contos, de romances do Conan, principalmente publicados ali pela Tor, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, se eu não me engano são mais de 30 ou 40 histórias, tá? Publicadas por outros autores, entre eles o Robert Jordan, o Alice Sprague de Camp, Carl Edward Wagner, entre tantos outros, tá? Seria fantástico nós termos essas obras por aqui. Vamos pegando o que tem, né? Essa obra aqui do Rodolfo Martínez chega então pra gente pela editora Avec. Então fica aí a recomendação. Outra obra que chegou por aqui, quem assistiu o meu vídeo sobre lançamentos que eu lancei no último domingo, já me viu falando sobre ela, que é Taliesin. Quem assistiu a última live também, né? Eu fiz um unboxing desse livro lá. Galera, esse daqui é o livro número 1 do ciclo Pendragon,
que está sendo adaptado, que está sendo não, foi adaptado pelo streaming Daily Wire, tá lá nos Estados Unidos. Ainda não chegou oficialmente nenhum streaming aqui no Brasil, mas é uma obra que pertence às lendas arturianas, tá? Este livro aqui especificamente vai se passar muito tempo antes do Rei Arthur surgir. Nós temos aqui a princesa, essa princesa que ela foge da Atlântida, né, que está ali em decadência, está caindo. Ela foge para as Ilhas Britânicas, onde ela conhece aqui o Taliesin. Do romance dos dois vai nascer Merlin. O segundo livro é sobre Merlin, e passa ali, nos mostra Merlin se tornando quem ele é. O terceiro livro só que vem aparecer o Rei Arthur, né, indo atrás da espada e toda aquela história de unificação da Grã-Bretanha e tudo mais. Fecha um primeiro arco, temos um segundo arco, uma segunda trilogia, que aí já é o livro Pendragon, se eu não me engano, que é o Rei Arthur de fato governando, e vai terminar lá no terceiro livro com o Rei Arthur retornando no nosso mundo moderno lá dos anos 90. Deve ser uma loucura esse livro aí. Elogiadíssimo lá fora, recomendado para todas as idades. A editora, se eu não me engano, Papillon, a editora Papillon já falou que só vai lançar o resto se vender. Eu espero que ela consiga lançar pelo menos os 3 primeiros. E logo logo, quem viu meu último vídeo aí de lançamento, eu dou mais detalhes sobre a obra lá. Vou tentar encaixar essa leitura aqui no ano que vem, tá? Vamos torcer para a editora Papillon conseguir trazer pelo menos os volumes 2 e 3 e fechar esse primeiro arco, esse primeiro ciclo, tá certo? Então, Taliesin, do Stephen Lawhead, Stephen Cabeça de Direito. Nossa terceira fantasia, no último book haul eu falei que tinha mais George Martin vindo pra cá, tá? Aqui é uma coletânea organizada pelo George Martin, mas tá valendo. Então temos aqui Ruas Estranhas, publicação da editora Leia. Saudades da editora Leia, hein? E galera, nós temos aqui diversos contos de fantasia urbana. O conto que abre aqui é um conto do George Martin. Depois nós temos, ninguém mais, ninguém menos que Con fucking Igoden. Temos também aqui a Diana Gabaldon, Glenn Cook, autora aí da Companhia Negra, Con Igoden, excelente escritora de ficção histórica. Também tem a trilogia Império do Sal. Record lança o terceiro volume de Império do Sal, cadê? Temos aqui também a Patrícia Biggs, o Sterling e diversos outros, tá galera? Eu sou apaixonado por contos. Cada conto tem mais ou menos aqui 30 a 40 páginas, mas é uma letrinha bem pequenininha, tá? Então são contos aqui um tanto quanto robustos e contos de fantasia urbana. Fantasia urbana aí a gente não tem tantos sendo lançados aqui no Brasil, né? Então, este daqui logo logo vou começar a fazer algumas leituras. Contos para mim, galera, são excelentes pra gente acompanhar aquelas leituras mais densas ou mesmo pra gente dar aquela limpeza no paladar entre um livro e outro, tá? Conto é muito bom pra também te tirar de estar em ressaca literária. Pega algum conto pra ler, beleza? Então tá aí, Ruas Estranhas, do George Martin. Adorava as capas também. Pô, essa capa é muito legal, galera. Muito, muito legal. O próximo livro que eu quero trazer pra vocês é um Stephen King. Faz tempo que eu não adiciono nenhum Stephen King na minha coleção. Eu li poucos Stephen Kings na minha vida, tá? E geralmente os que eu me interesso mais deles são aqueles que não são tão ligados assim a horror, terror e tudo mais, né? Como é o caso desse daqui. Novembro de 63. JFK morto a tiros, LBJ empossado, eu não lembro quem que é LBJ, me desculpem, mas a história aqui vai contar basicamente sobre Jake. Jake é um professor e de repente ele encontra um portal aí num determinado local e ele vê que esse portal leva ele de volta para 1958. E então ele vai começar a confabular ali algumas coisinhas, né? Ele fala, eu vou entrar nesse portal para ajudar um aluno meu, que teve uns problemas familiares aí, né, de abusos domiciliares, e vou também tentar impedir o assassinato do Kennedy, que até hoje nunca foi lá muito bem explicado. Então será que o Stephen King vai nos dar aqui uma explicação para tudo isso, né? Diagramação aqui tá ok, nessa edição da quem que publica mesmo? Editora Suma, livro tranquilinho para ler, gostosinho de pegar, até bem ásperozinho. Tá aí para quem gosta dessas coisas. Um Stephen King para coleção, fazia tempo que eu não pegava. Preciso voltar a ler Stephen King. O último que eu li foi Salem, já tem uns 2 anos, aí não li mais nada desde então. Bom, galera, agora vamos de um clássico. Estou falando de Aldous Huxley e seu Admirável Mundo Novo. Nossa, faz muito tempo que eu queria pegar isso daqui. É uma das poucas distopias clássicas aí que ainda me faltam, né? Tenho aqui 1984, Fahrenheit 451, mas eu quero aquela edição especial do Fahrenheit 451, também da Biblioteca Azul, da Globo, né? Nós, entre tantos outros, mas me faltava aqui Admirável Mundo Novo. Aqui, galera, nós estamos num futuro. Então as pessoas elas são criadas em laboratórios com um propósito, elas são
condicionadas desde que elas nasceram a aceitar aquela missão sociológica para quais elas foram criadas e para se sentirem felizes com isso, elas tomam drogas de felicidade e tudo mais. Então cada pessoa nesse mundo aqui está sempre exatamente na casta para qual ela foi definida a estar, né? Ninguém aqui questiona, ninguém sai desse ritmo. Uma das capas antigas até tem várias pessoas perfiladas, né? Eu vou deixar aí a capa e tem uma saindo desse ritmo. Essa uma é a nossa personagem principal, um cara aí que não está se encaixando exatamente onde ele foi determinado a estar. E ao começar a investigar mais coisas, ele vai encontrar um grupo de humanos que ainda vive a moda antiga, e aí começam-se todos os questionamentos do livro, né? Estou empolgadaço para ler isso daqui. Essa edição é uma edição comemorativa, ela tem alguns frufrus aqui, mas nada muito grandioso também não, tá? Tem algumas imagens aqui no começo. Internamente ela não tem imagem nenhuma, ela tem só umas divisões de capítulos aqui, né? Só isso. A diagramação tá tranquilíssima, tranquilíssima, tranquilíssima. Livro tranquilo também para você parar aí para ler. O que ele tem de legal são alguns textos de apoio, tá, galera? Tem um aqui no começo, da Ursula K. Le Guin, e tem um outro de um escritor brasileiro contando toda a história da publicação do livro aqui no Brasil. Então tá aí, Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. O próximo livro é de mais um autor que faz tempo que eu não compro nada. Aliás, eu não tenho mais nada desse autor aqui na minha coleção, me desfiz faz muito tempo, mas vou recomprar. Estou falando de Dan Brown e seu Ponto de Impacto, mais um livro que eu fiz unboxing lá na última live. É dessas capas novas do Dan Brown, eu não gostei da maioria, essa daqui eu achei lindíssima. Galera, quem que vai falar ponto de impacto aqui? A NASA vai descobrir um meteorito lá na Antártica. E esse meteorito, aparentemente, conforme eles vão pesquisando, aparentemente tem fósseis de insetos gigantes. Pô, mas se é um meteorito, veio do espaço, insetos, descobrimos vida pela galáxia, olha aí. Então a Casa Branca vai enviar para lá um analista, Jack Ryan? Não, Rachel Sexton, junto com um pesquisador chamado Michael Toland. E os dois, ao começarem a analisar tudo o que está acontecendo ali, eles percebem que possivelmente esse meteorito e tudo que tem nele é uma fraude. Mas agora, por que alguém iria fraudar esse tipo de coisa? Um contato, um descobrimento de vida alienígena, né? Sendo que estamos perto das eleições aqui nesse livro. E no que eles começam a desconfiar de tudo isso, começam a descobrir tudo isso, um grupo de assassinos aí os começa a perseguir. Que conspiração maluca é essa? Quem se beneficiaria com a descoberta de vida inteligente no mundo? Com uma suposta descoberta, né? Vida inteligente não, simplesmente vida no mundo. Então aí é o que o Dan Brown vai tentar nos responder com um ponto de impacto. Bom, galera, o próximo livro é uma aventuraça anos 80. Me deparei com ele no sebo e eu só peguei porque eu vi o Andrew pegando e me deixou interessadíssimo quando ele fez uma descrição sobre o livro, porque senão eu ia bater o olho nisso aqui e achar que era alguma coisa bregona. Deve ser alguma coisa bregona, mas deve ser uma coisa bregona muito divertida. Enfim, estou falando de Ninja, do Eric Van Lustbader. O Eric Van Lustbader escreveu muitos livros aí do Jason Bourne, pós Robert Ludlum, né? O Robert Ludlum escreve a trilogia inicial, tudo que vem depois foi o Eric Van Lustbader que escreveu. Galera, aqui, qual que é a história? Nosso personagem principal, o Nicholas, ele é filho de pai inglês e mãe chinesa, mas ele cresce no Japão. E lá no Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, ali na década de 50, ele aprende tudo que tem que para aprender de artes marciais japonesas, lutas com espadas e tudo mais. Tá? Tudo que tem que aprender, ele vai aprender. Pulamos então ali pro fim dos anos 70, ele está vivendo em Nova York e de repente alguns crimes começam a acontecer ali perto dele. E ele percebe que esses crimes estão sendo feitos com armas marciais japonesas, né, espadas, tudo mais. E ele descobre que está envolvendo também com um ninja. E pior, esse cara está indo atrás dele. Essas mortes estão acontecendo no seu entorno, não é por acaso. Esse cara está atrás de uma vingança de algo que aconteceu lá durante os treinamentos dele no clã. Então o livro ele vai ficar saltando aqui de década de 70, 80 para a década de 50 lá no passado, durante o treinamento. Parece ser divertidaço, essa capa tá maravilhosa. Não é difícil de achar, tá? Acho que eu paguei R$10 lá no sebo, 10, 15 reais, alguma coisa assim. Tá tranquilinho, o livro foi lançado nos anos 80. Tá até com uma diagramação decente aqui, tá bem decente, tá tranquilo para ler. Eu gosto dessas ediçõezinhas aqui, dessa best sellers aqui. Eu gosto.
São bem feitinhos. Galera, nosso próximo livro é um Michael Crichton que eu também estava procurando há muito, muito tempo. Acho que eu já vi também tanto o Rodrigão quanto o Andrew falando desse livro aqui. O Rodrigão tem todos os livros do Michael Crichton, né? E estou falando de Devoradores de Mortos. Esse pequeno livretinho aqui, finalmente encontrei ele lá no sebo. Quem já assistiu aquele filme 13º Guerreiro com Antônio Bandeiras, é praticamente a mesma sinopse, tá? Aqui a gente vai acompanhar então o árabe Ibn Fadlan lá no século X, 900 e pouquinho, e ele sai em missão diplomática então com os vikings, né, para conhecer lá os nórdicos na Escandinávia. No meio de tudo isso ele é meio que sequestrado e acaba parando lá naquele reino viking, tendo que defender esse reino aí do ataque dos Devoradores de Mortos, como diz aqui no nome, né? Mas há diferenças entre o livro e o filme, tá, galera? O livro ele passa uma boa começo aqui, mostrando as andanças do Ibn Fadlan ali pelo Oriente Médio mesmo, antes de encontrar os vikings. Tudo isso é cortado do filme. Por ser o Antônio Bandeiras, o árabe lá no filme, né? Ele também vai pra ação e ele é um excelente espadachim e tudo mais, enquanto que aqui ele é mais acadêmico, o trabalho dele é mais passivo. Ele está mais registrando o que ele está vendo. Então tem bastante diferença. Além de tudo, pelo que eu ouvi falar, o Michael Crichton faz um bom trabalho em deixar bem claro quem são esses Devoradores de Mortos ao fim do livro, coisa que o filme tenta deixar mais ou menos aberto ali, com uma certa coisa mística em torno deles, né? O filme é sensacional, quem não gosta, boa pessoa não é. Tá aí, Michael Crichton, Devoradores de Mortos. Tem mais ou menos aqui 160 páginas, tá, galera? Diagramação tranquilíssima, livrinho bom aí pra gente fazer leitura paralela com alguma outra coisa, né? Galera, recentemente eu estava até conversando com o Andrew sobre a coleção do Frederick Forsyth, né? O Andrew tá pegando tudo do autor, ele tá fanzaço dele mesmo. Eu já li algumas obras dele, aliás, o Andrew vai fazer leitura coletiva sobre o Dia do Chacal em agosto. Já li essa obra, é excelente, é uma das melhores do Frederick Forsyth. Quem tiver curiosidade em conhecer o autor, corre lá participar dessa leitura coletiva também, hein? No canal do Arsenal Books. Procura o link aí na descrição e vão lá se informar. Só que eu tava no sebo, né, que eu encontrei alguma dessas coisas e encontrei um Frederick Forsyth lá, né? Estou falando de O Fantasma de Manhattan. Só que esse daqui, ao contrário da maioria dos livros do Frederick Forsyth, que são thrillers militares, este daqui, galera, ele é uma continuação não oficial do Fantasma da Ópera, né? Nós estamos em Nova York, começo do século XX, 1900 e pouquinho. Ainda se fala muito ali na cidade de Nova York sobre o que aconteceu lá no Teatro de Paris com o Fantasma da Ópera. E, de repente, o Fantasma da Ópera reaparece em Nova York fazendo coisas e tramando e tudo mais, né? Fazendo o que ele faz lá no livro original, no clássico livro. Clássico livro que o Rodrigão acabou de fazer uma leitura coletiva, tá? Vou deixar aí na descrição o link para a live que ele fez de encerramento dessa leitura coletiva. Em breve ele deve ter uma resenha e tudo mais. Se já tiver resenha, eu coloco aí também, tá? Eu acho que ainda não tem. Então é um livro mais recomendado para quem já leu O Fantasma da Ópera, tá? Coisa que eu não fiz. Mas como estava por apenas R$10, eu peguei e tá aí mais um Frederick Forsyth para coleção, beleza? Galera, vamos começar a adentrar nas ficções históricas e a primeira que eu quero trazer para vocês é do Mika Waltari, publicado pela editora Garnier, parece nome de produto de beleza aí, né? Shampoo, sei lá o que é. O Etrusco. Gosto dessa capa, acho ela bonita, tranquila. O que eu não gosto é dessa diagramaçãozinha desgracenta. Ô letrinha, pelo amor de Deus, editora Garnier. E ó, não é só nessa edição aqui não, tá? Eu tenho do autor O Romano também, que é a minha primeira obra do autor. A diagramação é no mesmo sentido, tá? Horrorosa, horrorosa. Mas enfim, antes de eu continuar aqui com uma breve sinopse da obra, a editora Garnier publicou 7 livros do Mika Waltari no total, tá? Para quem tiver interesse. Além de O Etrusco e O Romano, temos ainda O Anjo Negro, O Aventureiro, O Renegado, O Segredo do Reino, que é um que eu quero também, e O Egípcio, que se eu não me engano é a obra mais famosa do autor, tá? Ou pelo menos a que o lançou ao estrelato. Essas duas aí eu quero. As demais ainda vou dar uma pesquisada. Para quem quiser escapar dessa diagramação, o Romano, o Egípcio e o Grande Reino eu acho que tem edições mais antigas, tá? Pode ser que a diagramação esteja melhor, se bem que o pessoal das antigas enxergava melhor, as letrinhas eram pequenininhas também, né? Mas enfim, sobre o que vai falar O Etrusco, essa ficção histórica de volume único, tá? Aqui nós vamos acompanhar Thams. Thams acorda lá na ilha de Delfos, na Grécia, sem memória, sem saber quem ele é,
ele acha que é um grego e vai sair em jornada para tentar se redescobrir, né? Descobrir quem que ele é, o que ele estava fazendo, onde ele estava indo. E no meio das suas andanças pelo Mediterrâneo, vai viver altas aventuras, vai passar por pirataria, conspirações políticas, paixões, guerras e tudo mais, até que ele vai descobrir, obviamente, que ele é, na verdade, um etrusco, era uma outra civilização que tinha ali no Mediterrâneo, uma civilização aqui que está prestes a entrar em decadência porque o Império Romano já está ali em elevação. Já que os etruscos, tá, galera, ficavam ali na Península Itálica, tá? Então, né, Roma vai engolir essa civilização aqui com o tempo. Parece então muito divertido. O Tuns, outra coisa. O Tuns, aparentemente, ele não lembra quem que ele é, mas ele começa a ter certas visões, premonições e coisas nesse sentido que vão guiando ele aí em sua jornada, tá? Então parece muito, muito interessante. Quero conhecer a escrita do Mika Waltari a qualquer momento, então agora eu tenho 2 livrinhos dele. Os 2 seguem o mesmo padrão aqui da editora Garnier. Tá bem interessante. Como eu falei, ainda vou atrás de O Grande Reino e O Egípcio, e em algum momento tentar encaixar essas leituras aqui. Alguém já leu? Deixa aí nos comentários. Bom, galera, a próxima ficção histórica também é de um autor que vocês já viram aqui em outros book hauls. Estou falando de Domingos Amaral, autor português, então temos aqui uma ficção histórica portuguesa. A primeira que eu mostrei para vocês foi a trilogia Assim Nasceu Portugal, esse daqui é o livro 1. Já mostrei também o livro 2 e 3 por aqui. Agora eu trago para vocês uma ficção histórica de volume único, que eu paguei R$20. Quando Lisboa Tremeu. Aqui mesmo tem em cima, ó, o terremoto histórico de 1755 vai mudar a vida de 5 pessoas para sempre. Então aqui, galera, é exatamente o que esse subtítulo trouxe, né? Lá em 1755, século XVIII, no dia de Todos os Santos, olha só, Lisboa vai passar por um gigantesco terremoto que depois vai girar aí diversas mortes, incêndios fortíssimos, tá? E nós vamos acompanhar essas 5 pessoas tentando sobreviver em meio a todo esse caos enquanto as autoridades tentam restabelecer alguma ordem, né? Se eu não me engano, nós vamos acompanhar ali um pirata, uma freira, um capitão inglês, um molequinho de 12 anos e esqueci quem que é o 5º personagem. Mas nós vamos acompanhar essas 5 histórias diferentes em meio a todo esse caos. Obviamente essas 5 histórias em determinado momento elas vão se cruzar até a gente ver essa sobrevivência, quem deles vão sobreviver ou não, o que vai se fechar de toda essa história que passou em Lisboa nesse século aqui. Parece ser interessantíssimo. Essa daqui, o Assim Nasceu Portugal, eu ainda tenho dúvida se a minha edição é brasileira ou é a portuguesa, tá? Porque foi publicado aqui pela Casa das Letras /Leia e toda a parte de catalogação dela tá direcionada lá para Portugal, tá? Então eu ainda tenho minhas dúvidas se todos os livros que eu consegui eram as edições brasileiras ou não. Já essa daqui eu não tenho dúvidas porque todo o registro dela está direcionado ao Rio de Janeiro, tá? Então se vocês encontrarem aí Quando Lisboa Tremeu, peguem sem medo. Tô bem curioso de conhecer isso daqui, tá? Diagramação tá tranquilíssima. A arte aqui, ela atravessa, ela vira todo o livro, né? De Portugal, de Lisboa aqui, toda destruída. Também tem uma arte interna bem bonita aqui na guarda. Não sei se dá para ver aí. Essa arte também continua na outra guarda. E aqui está Domingos Amaral. Então tá aí, galera. Com certeza, quando eu for começar a ler Domingos do Amaral, eu vou começar por aqui, volume único, história real. Assim Nasceu Portugal também é, né? Mas vai ser bem mais tranquilo para fazer essa leitura, tá certo? E aí, vocês já leram ficções históricas portuguesas? Porque no livro de Top 5 ficções históricas que eu lancei aqui, né? Eu lancei esse questionamento, né? Chega muita coisa romana, muita coisa... Chega não, chegava muita coisa romana, muita coisa inglesa, muita coisa de viking, por aí vai. Mas cadê as ficções históricas portuguesas, as espanholas, as do Oriente Médio, as gregas ainda chegam um pouco, né? Cadê os faroestes e tudo mais? Todos esses outros gêneros, ou esses outros cenários de ficção histórica não chegam por aqui, né? E tá aí, encontrei no Domingos Amaral uma resposta aí para as ficções históricas portuguesas. A última ficção histórica que eu quero trazer para vocês é de mais um autor que eu venho pegando aos poucos aí nos últimos book hauls, né? Essa aqui já é a 4ª obra que eu tenho dele. Eu tenho O Tirano, A Legião Perdida, Meu Nome é Ninguém, volume 1, me falta o volume 2, e agora eu consegui mais um livro de volume único, A Última Legião, do Valério Máximo Manfredi. Eu gosto bastante dessa capa aqui, tá simples e bonita. A história, como diz aqui, vai se passar em Roma
no século V, 476 d.C. Em Roma não, por toda a Europa. Explico. Roma aqui já está em decadência, tá? O Império Romano do Ocidente. Estão sendo aqui constantemente invadidos e destruídos pelos germânicos, e os germânicos conseguem então capturar aqui o último imperador de Roma, que é um moleque de 13 anos, se não me engano ele chama Rômulo, isso, Rômulo Augusto, tem 13 anos. Uma grandíssima batalha vai acontecer durante essa tentativa de captura dele. Ele vai ser capturado, ele vai ser preso na fortaleza de Capri, mas algumas figuras bem leais a Roma ainda vão conseguir resgatar o garoto dessa fortaleza e eles vão sair aí em fuga por todo o continente europeu. E eles estão sendo guiados aí por um druida bretão, olha só, e eles estão rumando então para a Britânia, a atual Grã-Bretanha, Inglaterra e tudo mais. Esse grupo, pequeno grupo que vai se formar, então quase um grupo de RPG, né? A gente tem esse druida bretão, nós temos aqui alguns legionários, entre eles um que é dito um dos maiores de todos, a guarda pessoal do Rômulo. Uma arqueira vai se juntar a eles também, chamada Lívia, e pelo que eu ouvi falar, essa história aqui ela vai começar a fazer algumas grandes conexões com lendas arturianas também, né? Nós sabemos que as lendas arturianas começam com a saída dos romanos da ilha de Bretanha, tá? Então tá aqui a última legião, interessantíssimo. Todos os livros do Valério Máximo Manfredi que eu botei à mão até agora parecem interessantíssimos os seus enredos e suas histórias, tá? Eu agora confesso que eu estava bem ali para começar por A Legião Perdida. Agora eu tô na dúvida se eu não começo aqui pelo A Última Legião. Alguém já leu? Me diz aí nos comentários. Bom, galera, adentrando agora os livros policiais e de espionagem, vou trazer 2 livros do mesmo autor, tá? Estou falando do James Ellroy. E o primeiro que eu quero trazer é O Morro do Suicídio, que saiu aqui pela Coleção Negra da Record. Este daqui, galera, é o último livro da trilogia do Crazy Lloyd, ou do Lloyd Hopkins, como queiram chamar, tá? O primeiro é aqui Sangue na Lua, o segundo se chama Por Causa da Noite, que eu não tenho ainda, e então vem aqui o terceiro livro, O Morro do Suicídio. Essa daqui é uma das primeiras, se não a primeira trilogia que o James Ellroy escreve, tá? O James Ellroy, galera, teve uma vida bem trágica, tá? Quando ele tinha 10 anos, a mãe dele, que era tida como extremamente alcoólatra, degenerada, né, promíscua e tudo mais, de repente foi encontrada morta com um fio de nylon, tal, enforcada. Ele largou os estudos, passou a ser viciado em droga, em bebida, foi preso dezenas de vezes, cometendo delitos e tal, até que um dia ele encontrou os livros do escritor Raymond Chandler, que escrevia livros policiais, né, noir. Parou de beber, parou de fazer tudo isso e alguns anos depois ele começou a escrever e se tornou aí um dos maiores escritores da literatura policial noir que nós temos até hoje, né? Então aqui temos essa trilogia do Crazy Lloyd que acompanha o personagem Lloyd Hopkins. Esse personagem, a trilogia se passa em Los Angeles, tá? Assim como o próximo livro que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui nós acompanhamos esse personagem que ele é um detetive muito sábio, muito sagaz. Mas galera, ele é tão pervertido e quebrado quanto os criminosos que ele investiga. Ele bebe, ele é viciado em sexo e ele tem muita escuridão dentro dele, né? E nós vamos vendo ao longo dessa trilogia a sua total decadência. Tanto é que aqui no terceiro livro ele já está quase tendo uma aposentadoria compulsória aí quando seus chefes dão para ele uma investigação bem bobinha de assalto a banco para fazer. Mas logicamente não vai ter nada de boba nessa investigação aí. E o Crazy Lloyd ele vai entrar em uma nova decadência aqui, né? Seu casamento já tá fudido e tudo mais. E o interessante dele é isso, né? Que ele tá investigando esses caras, esses pervertidos, esses assassinos, esses serial killers, e ele se vê nesses caras, né? Isso é interessante do personagem Crazy Lloyd. Já o segundo livro que eu vou trazer do autor é aqui o Los Angeles Cidade Proibida. Este aqui também é o terceiro livro, só que de uma quadrilogia, tá? A quadrilogia se chama Quarteto de Los Angeles, que começa aqui com Dália Negra, depois vem O Grande Deserto e termina com Jazz Branco, tá? Este daqui tem adaptação para o cinema, essa capa aqui é do pôster do filme, tá? Excelente, excelente filme. Saiu como Los Angeles Cidade Proibida mesmo. Essa história também se passa em Los Angeles, aqui nós estamos na Los Angeles pós-guerra, final dos anos 40 até o final da década de 50. E o fundo condutor aqui, na primeira ali, é o personagem Crazy Lloyd. Aqui os personagens mudam conforme os livros vão se passando, tá? Mas todos eles têm mais ou menos uma ordem cronológica.
Todos eles se passam na cidade de Los Angeles. Todos eles têm alguns personagens que se repetem, mas os personagens principais mudam. E todos eles vão lidar aí com esse ambiente noir, com essa Los Angeles glamurosa e também ao mesmo tempo extremamente violenta e corrupta, tá? Aqui já no Los Angeles Cidade Proibida, a história vai se passar em torno de 3 policiais quando um deles é assassinado, porque os 3 têm seus níveis de corrupção, né? Um deles então rouba drogas, dinheiro e a mulher de um mafioso da cidade aqui da época. Lógico que esse cara vai ser morto, mas nem o dinheiro, nem as drogas e nem a mulher foram encontrados, e tudo isso meio que vira um tesouro que outros bandidos e outros policiais corruptos da cidade saem atrás para tentar encontrar. Quero muito começar a ler James Ellroy o quanto antes. Saíram, se eu não me engano, 11 livros dele pela Coleção Negra. Tenho agora 4, vou atrás dos próximos. Estão caríssimos e difíceis de achar, mas... Bom, galera, continuando, eu consegui pegar um livro aqui importado, apareceu uma boa promoção na Amazon. É o volume 1 de uma nova série de Michael fucking Connelly. Olha aí, estou falando do livro Nightshade, livro 1 da série Catalina, do detetive Stillwell, um novo detetive aí que o Michael Connelly está nos apresentando, tá? A série se chama Catalina porque ela vai se passar na ilha de Santa Catalina. Essa ilha, eu vou deixar o mapa aí, vocês estão vendo, ela fica ali bem na costa da cidade de Los Angeles, né? Então é uma ilha com que o Michael Connelly, se eu não me engano, ele passa algumas férias e tudo mais, então ele conhece ela muito bem, assim como a cidade de Los Angeles, que é o cenário de praticamente todos os seus personagens, né? O Harry Bosch está lá, o Mickey Roller está lá, a René Ballard está lá, o Jack McAvoy está lá, o Terry McLeod, desculpa, está lá, todo mundo está lá em Los Angeles. E dessa vez o Michael Connelly resolveu dar uma saidinha, vamos lá para a ilha de Catalina. Aqui, como eu falei, nós vamos acompanhar o detetive, o Sargento Stillwell, que é bem diferente do Harry Bosch, tá? Enquanto o Harry Bosch, por exemplo, é um cara mais lobo solitário, o detetive Stillwell, ele é um sargento, então ele está no comando de uma equipe. E enquanto o Harry Bosch, ele tá aqui, aquele cara inquieto, com insônia, beberrão, tá sempre andando ali, né, os casos ficam muito na cabeça dele, o detetive Stillwell, ele tá querendo desacelerar. Ele aceitou ser aí demovido para a ilha de Catalina, né? Porque ele falou, não, eu tô precisando desacelerar, tô precisando dar uma acalmada. E principalmente o escopo, né? Como eu falei, todos os outros personagens estão lá em Los Angeles, aquela cidade abarrotada de gente, cheio de beco, cheio de curvas, cheio disso, cheio daquilo, cheio de prédios, cheio de ambientes com milhões de pessoas. Catalina é uma ilha de Catalina, é um lugar mais isolado, um pouco mais pacato, com uma comunidade que se conhece mais, com crimes mais leves, né? Geralmente um pouquinho de droga, um pouquinho de bebida, um ou outro furto e não sei o quê. Então são locais assim completamente diferentes e personagens bem diferentes em momentos diferentes da carreira. Enfim, como eu estava falando, o detetive Stillwell está lá na ilha de Catalina porque ele teve alguns problemas burocráticos lá em Los Angeles, onde ele atuava de fato, e ele foi então removido para lá e ele aceitou isso com esse intuito de desacelerar, como eu falei, né? Chegando lá, ele está ali comandando aquela estação de polícia, lidando ali, pequena estação de polícia, tá? Lidando ali, como eu falei, com esses casos bobinhos, quando de repente vai aparecer um corpo numa trilha mais isolada lá da ilha. Investigando essa cena de crime, ele vai começar a descobrir um crime um pouco maior, um pouco mais robusto, provavelmente envolvimento com tráfico de drogas e pessoas influentes ali na ilha, tá certo? Então tá aí, Nightshade. Uma coisa legal dessa série é que o mesmo produtor que adaptou Harry Bosch lá na Amazon Prime e adaptou também o Mickey Roller na série O Poder e a Lei na Netflix, já anunciou que ele está fazendo uma adaptação dessa série aqui, que acabou de lançar o segundo livro, tá? Que chama Ironwood. Ele está adaptando essa série lá na HBO. Então, em 2027, talvez 2028, teremos uma nova série do Michael Connelly adaptada para TV. E quem sabe alguma editora não resolva trazer pra gente. E quem sabe não faça sucesso e eles voltem a republicar Harry Bosch aqui no Brasil. Tô sonhando demais, né? Mas fazer o quê? Então tá aí, para quem se interessar, um novo ponto de entrada aí pro Connellyverse. A partir do livro 2, o detetive Stillwell já interage com a René Ballard, por exemplo. Então ele vai integrar esse detetive aqui a todo o universo de outros personagens dele, tá certo? Bom, galera, no próximo livro que eu quero mostrar para vocês é mais uma série incompleta aqui no Brasil, que só lançou o primeiro volume
E foi até que recente, tá, galera? Esse primeiro volume aqui foi lançado pela Globo Livros, que sempre faz um trabalho muito competente. Foi lançado em 2022 por conta de uma adaptação pela Netflix, né? Estou falando aqui de Agente Oculto, do Mark Greene. Até foi coincidência, acho que o Andrew mostrou recentemente no book haul dele também, a gente pegou mais ou menos ao mesmo tempo. O Mark Greene, galera, é essa série do Agente Oculto dele aqui, o Gray Man em inglês, já tem 15 livros lá nos Estados Unidos, tá? Aqui ficou no primeiro, lançou lá fora em 2009. O 15º acabou de sair em 2026, agora em fevereiro. Já tem 8.000 avaliações lá no Goodreads, está com uma nota de 4.65, altíssima. Capa lindíssima, vocês já estão vendo aí. Mas aqui no Brasil essas séries infelizmente não são divulgadas, não vão pra frente, enfim, sabem como é. Mas, como é o início de uma série, pode ser que eu goste. São séries que são fáceis de ler em inglês, para quem quer começar em inglês. É muito legal você começar com thrillers policiais, thrillers de espionagem e tudo mais. Tem uma linguagem mais acessível do que uma fantasia, do que uma ficção científica, tá? Vá por mim, eu sei. Então pode ser que eu gostando eu comece a ir atrás de pegar a série toda em inglês. Fora que essas séries, vocês sabem, cada livro geralmente tem uma história com começo, meio e fim, fechadinha, sem necessitar exatamente do próximo, né? Então aqui, galera, o que é o Agente Oculto? A gente vai acompanhar o Kurt Gentry. Ele pegou essa pachorra aí, essa alcunha de Agente Oculto, porque é um cara extremamente habilidoso, ele é um mercenário, tá? E ele cumpre missões aí ditas por muitos como impossíveis, ele vai, cumpre, limpo, sai e ninguém vê mais esse cara. Até que na última missão que ele estava realizando, ele achou coisas ali que ele não deveria encontrar. Ele já estava atrapalhando muitas organizações poderosas aí pelo mundo, e após o que ele faz na última missão, esses caras colocam a cabeça dele a prêmio e ele sai de caçador para caça. Então tá aí, Agente Oculto, o filme é horroroso. Vamos tentar acompanhar isso aqui em algum momento. Mark Greene, que ganhou primeiro notoriedade escrevendo livros do Jack Ryan, né, da série aí do Tom Clancy, tá? Muitos dos livros que foram escritos pós a morte do Tom Clancy foi o Mark Greene que escreveu. Então tá aí, Agente Oculto. Vamos conhecer isso aqui em determinado momento. Agora, galera, eu tenho mais 6 livros aqui, mas são de 2 séries, tá? Então vou começar com a primeira aqui, mostrando 3 livros já de uma vez. Estou falando de John le Carré e sua série do espião, George Smiley. O primeiro livro aqui, O Morto ao Telefone. O segundo livro é Um Crime entre Cavaleiros. Eu gosto muito dessas artes aqui. São 2 edições dos anos 90 da editora Record. E depois eu tenho aqui, se eu não me engano, o 5º livro, O Espião que Sabia Demais. Isso daqui é uma republicação até bem recente aqui no Brasil, tá? No total, galera, são 9 livros, tá? Este daqui é de 1961, este daqui é de 1962. Aí em 1963 nós tivemos O Espião que Saiu do Frio, famosíssimo, diversas republicações. Esses 2 aqui, a última vez que saíram no Brasil, foram aqui nos anos 90. Tem também umas edições da Super Títulos do Estadão, se eu não me engano, tá? Depois vem A Guerra no Espelho, O Espião que Sabia Demais, é o volume 5º. Agora eu preciso colar aqui, ó. Sempre um Colegial, A Vingança de Smiley, O Peregrino Secreto e, por último, O Legado de Espiões, que saiu em 2017 aqui no Brasil, tá? Então, ó, O Espião que Saiu no Frio, O Espião que Sabia Demais e O Legado de Espiões, todos tiveram edições aqui no Brasil nos últimos 10 anos, republicações, né? O Legado de Espião não é republicação, porque ele foi lançado lá fora em 2017 também para dar uma fechada nessa série aqui de 9 livros, tá? Já os demais livros, galera, é tudo dos anos 90 para trás, tá? Tem alguns até que é só dos anos 80, 70 e por aí vai. Mas enfim, o que diferencia então o George Smiley de alguns outros espiões aí? Pô, ele é extremamente o contrário do James Bond, por exemplo. Enquanto o James Bond é lá aquele galã, né, que nunca passa desapercebido, atrai a atenção de todos, charmoso, isso, aquilo, o George Smiley é totalmente o contrário. Tá ali meio fora de forma, em vez de pegar um monte de mulher, tá sendo atraído pela esposa. Ele é mais um burocrata no começo do que um espião. Ele passa completamente desapercebido por aí, não porque ele é um mestre de se ocultar, é que ninguém repara nele mesmo, né? Então aquele cara que fica bem ali no cantinho e ninguém vê entrando nem saindo. Não, o cara veio na festa, ficou aí 2 horas, caralho, nem vi, né? Então ele é esse cara. E aqui em O Morto ao Telefone, ele tá trabalhando para o Ministério de Relações Exteriores,
fazendo ali serviço burocrático, né, de segurança interna do país, e ele recebe uma denúncia anônima de que um funcionário ali é um suposto comunista, né? Lembremos, estamos na década de 60. Então ele faz uma entrevista com esse cara e acaba liberando ele. No dia seguinte, esse cara aparece enforcado, né? Porque ele fez isso com ele mesmo. E aí ele deixa uma cartinha lá falando que essa investigação deixou ele perturbado, isso, aquilo e tudo mais. Só que conforme o George Smiley vai investigando, ele percebe que o cara fez muitas coisas antes desse crime, né? Exatamente ali no dia anterior, que não é coisa que alguém que está pensando se enforcar faria. E aí ele começa a abrir um leque de suspeitos, né? Quem que tá fazendo isso? É algum agente externo ou não? É alguém da família dele? Aí começa a investigação e esse leque de possibilidades de o que aconteceu com esse cara que, lembremos, teve essa denúncia anônima de ser um comunista. O que será que levou à morte dele? Já aqui em Um Crime entre Cavalheiros, nós temos uma literatura um pouco mais policial e investigativa mesmo, tá? O George Smiley está afastado do serviço dele quando ele recebe ali uma ligação de uma antiga colega de estudo, né, de faculdade, falando, eu trabalho agora com uma edição de uma revista, e uma leitora me mandou uma mensagem falando que ela acha que o marido dela vai matar ela, né? Mandou mensagem, mandou uma carta, né? Estamos lá na década de 60. Antes mesmo deles começarem a fazer qualquer coisa, vem a notícia nos jornais de que essa mulher foi encontrada brutalmente espancada, né? E morreu. E aí eles vão para lá para fazer essa investigação. Então isso daqui tem mais cara de policial mesmo. E é um crime entre cavalheiros porque essa mulher era casada com um cara da alta sociedade e a região ali onde eles vão fazer essa investigação é só uma região de aristocratas e tudo mais. Já aqui em Um Espião que Sabia Demais, vou abrir aqui para mostrar para vocês, a história já se passa 10 anos depois desses livros aqui, né? Lembrando, são os 3 primeiros lá na década de 60, aí os 3 do meio foram escritos na década de 70, aí mais 2 foram escritos depois nos anos 90, e ele termina com o Legado dos Espiões lá em 2017, né? Já aqui, galera, a agência de espionagem britânica está em ruínas, uma missão na Tchecoslováquia falhou miseravelmente, um agente britânico foi capturado e tudo mais. O George Smiley, aqui nessa ocasião, ele já está aposentado, mas ele recebe o contato de alguém aí falando, cara, a gente precisa de você, porque a gente está suspeitando que quem está controlando toda a agência britânica de espionagem, né, ainda está controlando o que restou dela, é um agente infiltrado da KGB, é um agente duplo. E com isso ele está roubando informações de toda a agência britânica e dos americanos também, né? Então eles precisam fazer isso. Só que o George Smiley, ele está fazendo essa missão secreta, mais do que secreta, né? Então ele não vai poder contar ali com os recursos das agências secretas britânicas, né, do que restou delas, né? Ele não vai poder usar os agentes, porque ele não pode confiar em ninguém nem nada. Então aqui ele vai ter que montar toda uma rede paralela, meio que uma agência paralela para investigar esse cara e descobrir o que de fato está acontecendo, tá? Diagramação tranquilíssima. Essas daqui dos anos 90 também tem uma diagramação bem tranquila, tá? Olha aí. Bem tranquila, bem bonitinha. Então eu tô interessadíssimo em conhecer essa série aqui, galera. Virou, assim, pedra fundamental para muita coisa de espionagem que veio depois, muita coisa se inspirou ali. Termos, né? O John le Carré criou. Se eu não me engano, o John le Carré até trabalhou com alguma coisa ligada a espionagem e tal. Então muita coisa que ele vai trazer nessas séries aqui do George Smiley vira referência aí para todas as outras que vêm depois, não só de livros, mas também de séries, de TV, filmes e por aí vai. Então, vou começar minha leitura de George Smiley aqui por O Morto ao Telefone. Já a outra série que eu quero trazer para vocês, mais 3 livros, tem um caso engraçado aqui. Porque o Andrew, né, estava conversando comigo, falando, vou no sebo pegar isso aqui, quer alguma coisa lá e tal. E eu falei, cara, eu queria essas edições aí também, né, mas não quero entrar em mais uma série de espionagem e tal, uma mais difícil de encontrar, isso, aquilo. Eu tinha só um livro dessa série aqui, estou falando da série de James Bond, tá? Ficar fazendo mistério. E era uma edição mais antiga, eu mostrei aqui no Book Haul, né, que era o Foguete da Morte, alguma coisa assim. Tinha uma capa legal, mas depois eu fui vendo diversos defeitos naquele livro lá, já tá numa caixa pra deixar no sebo e tudo mais. E eu desencanei do James Bond aí, daí pra frente, né? Aí, porque ele falou aquilo, eu entrei em alguns lugares e falei, deixa eu ver se tem pelo menos aquela edição que eu gostei pra eu achar de novo, né? E joguei lá o nome do autor, Ian Fleming. E de repente eu achei um cara vendendo baratíssimo 3 edições
lançadas pela Alfaguara. Galera, James Bond, escrito pelo Ian Fleming, tá? Seu escritor mesmo, né? Seu criador, são 14 obras. Depois disso, são outros escritores. E o cara estava vendendo 3 das 4 edições relançadas mais recentemente pela Alfaguara, tá? Ele estava lançando lá o volume 2, Viva e Deixe Morrer, o volume 5, Da Rússia com Amor, e o volume 7, quer dizer, né? Que é o Goldfinger. A Alfaguara também republicou o volume 4, Diamantes São Eternos. Impossível de achar. Capa azul, bonitona. E eu gostei desse estilo aqui, né, que a Alfaguara pegou. Tem aquele tradicional L dela aqui, né, passando por meio da arma, só mudando as cores. Mas ficaram capas muito, muito bonitas, muito chamativas. Ficou uma coleçãozinha bem legal. O livro 1, para quem tiver interesse, é o Cassino Royale, tá? Bom, vamos lá. Aqui em Vive e Deixa Morrer, o James Bond vai para Nova York, vai se aliar aí com a agente da CIA para investigar um cara, um criminoso chamado Mr. Big. Mr. Big atua lá no Harlem, naquele bairro lá de Nova York, né? E o Mr. Big, ele faz um trabalho de contra-espionagem ali pros soviéticos, tá? E para fazer esse serviço ele está se utilizando de ouro pirata encontrado lá na Jamaica. Olha as viagens, né? Então, logicamente que o James Bond vai começar a rastrear tudo isso, vai ir para Jamaica também. Ele vai encontrar uma mulher lá que aparentemente ela consegue prever o futuro, vai lidar com voodoo e um monte de coisa assim, tá? Dizem que é um dos livros aqui que o James Bond tem mais trabalhos físicos a fazer, né? Mais difíceis para ele fisicamente. Então, eu imagino que vai ter muita briga, sobrevivência ou alguma coisa nesse sentido. E tem esse aspecto aí meio sobrenatural também, né? Já aqui em Da Rússia com Amor, nós temos o que é considerado por muitos como o melhor livro do James Bond, tá, galera? Como eu falei, esse daqui é o livro 5. James Bond, aliás, 14 livros publicados ali do meio da década de 50 até o meio da década de 60 só, tá? O cara foi muito prolífero. Aqui então, galera, tem um grupo que quer porque quer pegar o James Bond. Os caras já estão putos com o James Bond atrapalhando os planos deles, né? Essa organização é a SMERSH. E eles vão armar uma armadilha pro James Bond para MI6. Eles vão falar que tem uma agente da KGB chamada Tatiana Romanov que se apaixonou pelo James Bond e por isso ela quer desertar para o Ocidente, né? E como moeda para aceite, ela fala que vai conseguir entregar uma máquina decodificadora que os agentes da KGB utilizam. A agência britânica quer botar as mãos numa máquina dessa há muito, muito tempo, então mesmo sabendo que provavelmente é uma armadilha, eles resolvem morder essa isca. A história então vai levar os nossos personagens para o Expresso do Oriente, né? Aquele trem que atravessa uma distância gigantesca, e no meio desse trem o James Bond vai ter que se proteger a Tatiana, proteger a máquina decodificadora, enquanto tem um agente da KGB psicopata atrás deles e tentando matar todo mundo. Parece legal pra um caralho. E por fim, aqui em Goldfinger, nós teremos aqui talvez um dos vilões mais icônicos do James Bond, né? O próprio Goldfinger, ele é tido aí como um dos homens mais ricos da Inglaterra, se não o mais rico. Só que ele é um conhecido contrabandista e ele agora está sendo suspeito de financiar diversas redes comunistas pelo mundo, né? O James Bond já conhece o Goldfinger, se eu não me engano, eles já se encontraram em jogos de pôquer, algumas coisas assim, e ele vai tentar se infiltrar então na organização desse cara, virando um motorista ali, né? Começando bem por baixo. Só que logo ele descobre os planos megalomaníacos do Goldfinger, né? Ele não quer roubar o Fort Knox, né? Aquele cofre onde fica toda a fortuna de ouro dos Estados Unidos. Ele não quer roubar o ouro. Ele quer explodir uma ogiva nuclear ali para contaminar todo o ouro dos Estados Unidos e aí fazendo com que todo mundo que tenha ouros em outro lugar, como ele próprio, fiquem infinitamente mais ricos e deixem os Estados Unidos extremamente na pobreza. Então vai aí o 007 tentar impedir tudo isso. Além do Goldfinger, tem uma outra, a Bond Girl, digamos assim, desse livro aqui, uma personagem chamada Pussy Galore. Puta que pariu, Ian Fleming, caralho, velho. Ah, mano, eu preciso encaixar a leitura disso daqui a qualquer momento. Então tá aí os 3 últimos livros do Book Haul: Vive e Deixe Morrer, Da Rússia com Amor e Goldfinger. Vamos atrás aí de Diamantes São Eternos. E se a gente gostar dessa literatura, a gente corre atrás dos demais livros da série, tá certo? Por hoje é só. Mais de 20 livros aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que algum desses livros também tenha atraído a atenção de vocês. Me digam aí nos comentários qual desses livros aqui vocês não conheciam, quais desses livros vocês já leram, se vocês gostaram.
Me diga aqui o que vocês ficaram interessados e vão correr atrás. E é isso, galera. Até o próximo fim de semana. Teremos uma resenha. Muito obrigado por tudo. Curta, comenta, compartilha. Me siga aqui no Instagram. E valeu!